Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, estaremos aqui aprendendo junto com o Espírito Santo. E já oramos aqui, né? Mas que você venha abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 4. A gente vai falar sobre um texto conhecido, que é a mulher samaritana, né? Acho que muitos conhecem essa história. E eu vou ler apenas o versículo 10 e depois a gente vai lendo o restante quando todos estiverem assentados. João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Que o Senhor possa estar falando conosco, igreja. Que o Espírito Santo ache lugar nos nossos corações para que a palavra dele venha pousar, venha ser semeada e venha dar fruto em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa história fala da mulher samaritana, desse encontro maravilhoso, né, de Jesus com esta mulher. E os versículos anteriores eu vou ler já com os irmãos assentados, a partir do versículo 1, para que a gente venha também entrar nessa história. Se permita entrar nessa história. Porque às vezes nós só lemos, não procuramos visualizar. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus, estou lá no versículo 1 do capítulo 4, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus àquela mulher: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí vem o versículo que nós iniciamos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Continuou ela, o que era questionar aquela conversa. E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Tipo assim, quem é você? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E no 25 a mulher fala assim: eu sei que o Messias, e ela estava falando com quem? Com o Messias. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo.
E Jesus se revelou e disse o quê? Eu sou. Eu que falo contigo. Amém. Um encontro maravilhoso de uma mulher com o Senhor Jesus. E essa história, ela sempre me chama muito a atenção, porque eu acho muito lindo como que vai discorrendo esse diálogo, essa conversa, como que vai acontecendo. E é aquela mulher, sem saber com quem ela falava, questiona o Senhor Jesus. Fala, quem é? Tipo assim, o que você está falando comigo? Quem é você? De onde você veio? Isso nos chama muito a atenção. E a história fala sobre a questão dos judeus e os samaritanos que não se falavam, que é desde muitos e muitos anos atrás. Quando houve um reino dividido, e assim começou essa briga, essa intriga, essa má conversação, essa discórdia, depois da morte de Salomão. Então isso vinha de muito e muito tempo. E era algo tão terrível isso, essa inimizade, que era uma questão cultural, religiosa, de território, que alguns samaritanos esperavam judeus no meio do caminho e assassinavam os judeus. Então era uma coisa bem difícil mesmo ali, essa convivência. E o que os judeus faziam quando tinham que ir para certos lugares? Evitavam passar por Samaria. Buscavam um caminho mais longo, só para não ter que encontrar com algum samaritano. Porque para eles era o quê? Perigoso esse encontro, né? Mas Jesus fez isso. Jesus, ele passou por ali para encontrar com aquela mulher. Ele precisava, por que Jesus passou ali? Porque ele precisava mudar uma história, ele precisava mudar a vida daquela mulher, porque a vida de uma pessoa é preciosa aos olhos do Senhor. Não importa onde você está, onde eu estou, o Senhor Jesus faz questão de encontrar comigo e com você, para mudar uma situação, para mudar a nossa vida. Então, ele não tinha como passar por ali desapercebido. Tinha como ele só encontrar aquela mulher e pronto, e falar com ela e ir embora. E também esse não era o objetivo do Senhor, não era aquilo que já estava determinado desde a eternidade, porque não era só mudar a vida daquela mulher, mas era mudar também a vida de outros que ali estavam, outros samaritanos, para que eles conhecessem o Messias, para que eles conhecessem o Senhor Jesus e o que ele fazia, o que ele poderia fazer na vida de cada um. O passado, o que foi feito ou dito, não interessa ao Senhor Jesus. O passado não interessa, pois o que importa é a vida do homem. É isso que tem valor. E ele nos encontra para trazer para nós diversas coisas boas. Quantas coisas boas o encontro com o Senhor Jesus trouxe para a sua vida e para a minha vida? Pare para pensar, pelo menos nenhuma coisa boa. São muitas coisas boas. Só quem serve ao Senhor Jesus sabe como é bom estar em tua presença e tê-lo em nós. Só quem conhece o Senhor Jesus. Só quem disse sim neste encontro e esperou ele se revelar e de coração aberto, falou com o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Mas duas coisas eu quero destacar nessa ministração. Uma é a vida. Quando encontramos com o Senhor Jesus, somos abençoados com a vida. Que vida, Bruna? A vida eterna. João 10:10 fala que o ladrão não vem senão a roubar e matar, e a destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Vai além dos nossos olhos a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Vai além dos nossos pensamentos e conhecimento. Que os olhos nunca viram. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para as nossas vidas. Uma vida eterna com Ele. Aquela mulher, no diálogo, ela estava preocupada com a água do poço, né? Como que você me pede água? Você não tem nada aí nem para pegar água? Que conversa é essa? Ela estava preocupada com aquela água que acabaria, com aquela água que tem fim, que se esgota. Mas Jesus falava da água viva, que sacia a sede do homem. Nós precisamos de água para sobreviver. E nós precisamos mais de água do que comida. Porque somos, né? A terra não é feita uma sua maioria de água, parte de água. E nós necessitamos muito, porque desidratamos, entramos em confusão mental e morremos. A pessoa, quando ela está desidratada, ela fica fora de si. Quem já pôde ver alguém desidratado? Falo desidratado mesmo, tá, gente? A pessoa entra em confusão mental totalmente. Ela fala coisa com coisa. Agora traz para a sua vida espiritual. Uma vida sem Jesus, uma vida sem a água da vida, é uma vida desidratada espiritualmente e sem orientação. Desnorteada, sem direção. Correndo perigo. Assim é a vida do homem sem a água viva que é Cristo. Mas ela estava tão preocupada e pensando, o que será que esse homem está falando? Ela ia ao poço para buscar água para suprir suas necessidades diárias, né? Todo dia tinha que ir lá buscar água no poço, mas Jesus lhe oferece a oportunidade de ter acesso a uma fonte que jorra água eternamente. E Jesus expõe aquilo para aquela mulher. E é um poço que nunca irá secar, é uma água que nunca seca de jorrar. Só se nós pararmos de buscar esta água. Aí é o poço que secou? Não. É nós que paramos de buscar mais e mais que esta água venha jorrar através de nós. Então há uma forma de secar, mas só depende de nós. Mas não é isso que Jesus queria falar para ela. Fala, minha filha, ó, a água que eu tenho para dar. Ah, se tu soubesses quem fala com você. Tu pedirias para mim e eu te daria. Ela tem a água que precisamos para termos a vida eterna. Nos preocupamos com a água do poço físico por diversas vezes. Quantas vezes nós paramos e nos preocupamos com a água que seca? Quando eu falo água que seca, é o nosso trabalho, é os estudos, é a nossa vida financeira, é a nossa vida familiar, é o dia a dia. Estamos focados no poço que seca. Vivemos essa vida diária, todos os dias. Todos os dias. Atrás de um poço que não jorra água eterna. Nos tira do foco essas preocupações, esses problemas, essa busca atrás de algo que não é eterno. Nos tira do foco que é Jesus. Que é a água que não cessa. Com a água que jorra eternamente, eu passo a seca dos outros poços. Eu estou passando uma seca no meu poço que é trabalho. Eu estou passando uma seca no meu poço que é a enfermidade, a saúde. Estou passando uma seca no poço que é da minha família. Mas, se eu estiver com a água
que jorra eternamente, com Cristo, eu vou passar por tudo isso. Porque o Senhor Jesus está em mim. Essas outras preocupações que irão passar, que irão ter fim, eu vou passar por elas entendendo que o Senhor Jesus que está em mim é maior do que todas estas coisas. Jesus nos aborda na nossa rotina maluca, doida, porque todo mundo aqui hoje em dia, eu acho que não tem uma pessoa que não tem uma rotina onde que tem os seus afazeres, as suas preocupações, sua família para cuidar, é trabalho, é tantas outras coisas que, se a gente parar para falar aqui, a gente até cansa. Em que nós estamos totalmente desfocados do que realmente importa para nos mostrar qual deve ser a nossa busca. A todo tempo Ele está nos despertando. Todo tempo Ele está nos chamando. Todo tempo Ele está querendo falar conosco. Todo tempo Ele está chamando a nossa atenção, está querendo diálogo, está querendo conversar, está querendo mostrar quem Ele é. E nós precisamos parar para escutar o Senhor. Se como aquela mulher, se estamos cansados, aborrecidos, incrédulos, ainda não reconhecendo quem fala conosco, questionando Ele, mas tudo que Ele quer é um momento como Ele teve com aquela mulher. Ele tem tudo. E é tão interessante isso, que Jesus tem tudo, tudo. E só para chamar a atenção daquela mulher, Ele fala, me dá água. Às vezes, num momento do nosso dia, Ele só quer nos chamar a atenção para conversar conosco. Eu não sei como que Ele te chama durante o dia. Eu não sei como que Ele te chamou hoje. Mas todos os dias, Ele quer que tenhamos essa oportunidade de conversar com Ele. De termos este encontro que traz cura, transformação, que traz vida em abundância, que traz paz. E às vezes nós, com tanta pressa, nós respondemos querendo quebrar logo aquele diálogo. E nós falamos rápido ou não damos muito assunto para ver se aquela conversa termina logo. E não entendemos a insistência, mas Ele insiste, pois nos ama. Jesus me ama e Jesus te ama. Por isso Ele insiste todos os dias a conversar comigo e com você. Porque todos os dias Ele quer mudar a nossa história e nos fazer enxergar que tem uma água que jorra a vida eterna. E que nós temos acesso a essa fonte. E que de nós pode jorrar para outras pessoas também. Jesus quer nos mostrar a vida que Ele tem para nós. Uma vida totalmente diferente da que nós acostumamos. É uma vida com abundância. Aquela mulher, ela se adaptou a viver na margem. A buscar água em outro horário para não ter que encontrar com ninguém. A se tornar como se fosse invisível. A não ter um pouso seguro, a segurança de um lar, de um marido, de um esposo. Mas Jesus veio e mudou o cenário da mulher samaritana. E esse Jesus continua sendo o mesmo. Que muda história, que muda cenário, que transforma, que encontra, que quer conversa, que quer falar comigo e com você a todo tempo. E Jesus nos pergunta assim, onde está a nossa mente? Em que temos nos esforçado?
Em tirar a água que acaba ou em ir à fonte da vida? Onde temos nos direcionado? Temos nos esforçado para quê? Para tirar a água do poço, que um dia vai secar? Ou para estar com Jesus o tempo todo, buscando Ele? Ou ouvindo? Nos aprofundando? Qual tem sido o seu esforço? Onde você tem direcionado o seu esforço da sua vida que Ele mesmo te deu? Às vezes falamos a nossa vida, o nosso tempo. Ai, somos tão inocentes, né? A gente é inocente. A vida é dele, o tempo é dele, é tudo dele. Mas Ele é tão bom e tão amoroso que Ele ainda nos aborda, insiste conosco para ter esse relacionamento. E Ele também nos traz paz. O encontro com o Senhor Jesus traz paz. João 14, 27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Primeira parte, né? Não vou-la dou como o mundo dá. É uma paz diferente que o Senhor Jesus tem para nós. Uma paz que só Ele pode dar, é o que Ele tem para as nossas vidas. Se a gente parar para pensar, quem acha que aquela mulher tinha paz? Mulher naquela época. Já tinha passado por maridos, quer dizer, não tinha, e o que estava com ela não era marido dela. O que ela deveria ouvir? Como ela deveria se sentir naquela sociedade? Historiadores falam, né, sobre a questão do horário, que era um horário de sol forte ali para buscar água, e não era o costume das mulheres fazerem isso naquele horário, porque elas iam num horário que estava mais fresco. Mas acredita-se que ela queria o quê? Não encontrar com essas mulheres, né? Então aquela mulher, quando ela se deitava, eu fiquei pensando, o que passava na cabeça e na mente dela? Como ela pensava que a vida dela poderia ter sido? O que aconteceu com ela da infância até a juventude? O quê? Para ela chegar ao ponto que ela estava. Sem um pouso seguro. Vivendo à margem da sociedade. Provavelmente excluída. Sem o respeito devido. Havia paz naquela mente? Eu penso que não. Eu penso que ela não tinha paz. Mas aí ela encontra um homem judeu junto ao poço. Jesus. E nós lemos aqui o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele que nos traz a verdadeira paz. Então o encontro com o Senhor Jesus nos traz vida, e vida em abundância e vida eterna. Então o encontro com o Senhor Jesus nos traz paz, porque Ele é essa paz. Então aquela mulher, ela teve esse encontro com o Senhor ali junto ao poço, e ela encontrou a paz. E ela encontrou aquele homem, e eu penso que no primeiro momento ela pensou, poxa vida, eu já venho aqui nesse horário para não encontrar com ninguém. Porque dependendo do dia, nós não queremos encontrar com ninguém. E ainda ela chega. Sabe quando você chega no lugar e você fala assim, não, eu já sou invisível, ele não vai falar comigo, ele é judeu, eu sou samaritana.
Mas, num encontro que era impossível, o dono da paz estava ali e falou com aquela mulher. Não tem como fugir do encontro com o Salvador, com o dono da paz, com o dono da vida, com o Senhor Jesus. Era um encontro improvável, né? Mas ela não sabia que estava de frente. Ela não sabia com quem ela estava falando. Mas quando ela começou a entender, aí o negócio mudou. Eu acho que ela pensou assim, esse homem tem algo diferente. E eu quero. E ela começou a questionar Jesus. E eu acho interessante que ela fala bem assim, não, quando o Messias vier, ele vai resolver tudo. Ele vai responder todas as coisas. Mas eu sou o que fala contigo. Eu sou o Messias. E Jesus se revela a ela. E eu já imagino o semblante daquela mulher mudando de preocupação, de tristeza, de abandono, para um sorriso. Eu vejo que tu és profeta. Você conhece a minha vida. Você sabe de mim. Jesus me conhece, Jesus te conhece. E Ele fala conosco todos os dias. Quando entendemos que estamos com o dono da paz, tudo fica tão pequeno. Porque aquela mulher não lembrava, creio eu, mais dos maridos que teve. Não lembrava do sofrimento que passava. Ela só queria estar mais com o Senhor Jesus. Ela só queria ouvir mais o que Ele tinha para dizer. Ela só queria aproveitar 100% daquele encontro. Então tudo se torna pequeno. De viver à margem a se tornar evangelista. Porque ela fica assim, eu acho que ela falou assim, fica aí rapidinho que eu vou ali rapidinho falar com o pessoal. E ela sai e ela fala com o povo. Tem um homem ali no poço. Ele conhece da minha vida. Ele diz que ele é o Messias. Vem comigo, vamos lá escutar o que ele tem para falar. De marginalizada, de esquecida da sociedade, para evangelista, para boca de Deus, para porta-voz do Evangelho, para anunciadora de salvação, para falar do Messias, para falar do Senhor Jesus. Quais problemas que ela tinha? O maior está comigo agora. O dono da paz me trouxe paz. O dono da vida me trouxe vida em abundância. Agora eu tenho acesso à água que jorra. E de mim vai jorrar uma água também eternamente. Isso foi o que aconteceu com ela. Isso é lindo. Tantas vidas Jesus transformou. Nós cantamos aqui, né, o último louvor e fala da mulher adúltera. Mensagem conhecida também. Jesus também transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher estava condenada pela lei, o quê? Ser morta. Mas um encontro com o Salvador e dono da vida transformou a vida daquela mulher. História de Zaqueu. Querendo ser invisível lá em cima da árvore, só ouvir um pouquinho o que aquele que todos falavam tinha a falar. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Um encontro com Jesus mudou a história também deste homem. Leproso, cego, paralítico. Quantos milagres o Senhor operou. Primeiro milagre no casamento.
transformou a vida daqueles noivos, abençoou aqueles que estavam, e dali foi falado e foi testemunhado o que ele fazia ali, o seu primeiro milagre. Então o encontro com Jesus traz transformação, traz mudança de vida. E Jesus é assim que ele faz conosco. Ele nos encontra, ele puxa a conversa, ele pede a nossa atenção. Paramos e ouvimos. Cremos e assim iremos viver tudo o que esse encontro nos dá. Tudo o que o encontro com o Senhor Jesus, o dono da vida, a salvação, a vida plena, eterna, tem para nós. Temos ido ao poço, temos buscado diálogo com o Salvador, com o dono da vida. Temos ouvido, temos sido transformados e nos tornado também anunciadores da salvação, de que só há um Senhor, um Salvador. Que nós venhamos a buscar entendimento e profundidade e entender que Jesus quer manter relacionamento conosco. Ele quer casamento. Ele quer coisa séria. Você pode se colocar de pé.